E só que em 2018, que foi o ano que eu fui pro Mundial, né? E eu acho que isso daí que é mais legal de falar. Foi o ano que eu fui campeão brasileiro, né? Da categoria Júnior, até 74 quilos. E eu ganhei a convocação pra ir pro Mundial, que foi no Canadá, naquele ano, né? E aí, puta, aí é incrível. É o que eu falo pro pessoal. Ali é o powerlifting de verdade. O campeonato mundial é uma outra organização, é outra coisa. É um mundo diferente. O que muda? Cara, principalmente a organização, né, do espaço. Eu te falei, quando você vai no campeonato, você não tem 14 racks. Lá, quando eu fui, eu lembro que tinha 9 pra aquecer. Né? Então você vê, você já tem muito mais espaço, muito mais material. A organização é totalmente diferente, o tempo é diferente. Né? Então você tem até relógio, assim, cronômetro pra quando a competição vai começar, e zero o cronômetro, a competição começa, sabe? Tipo, é tudo muito mais, vamos dizer assim, protocolado, assim, é tudo mais certo, né? Então é uma competição muito mais fácil de você competir nesse sentido, né? Lógico que você tem o psicológico e tudo que afeta, né? Mas nesse sentido de organização, a competição é muito mais organizada, né? E esse Mundial ficou em que lugar? Cara, eu fiquei em 12º, eu tava indo pra competir mesmo, né? O que eu busquei lá foi um recorde sul-americano de terra, né? Eu fiz 237,5 de terra, e isso daí foi o recorde sul-americano na época, né? Foi isso que eu fui buscar lá. É engraçado, porque no brasileiro eu tive uma lesão, né? Eu fraturei o quadril, fazendo um agachamento, foi uma fratura por avulsão. Né? Mas tu sentiu na hora? Não, eu não senti na hora. Só que o Mundial era 2 meses depois, né? Então, assim, eu tava com essa fratura e, cara, era a minha última competição como um júnior, né? Que é até 23 anos, depois a gente vai pra categoria adulto. E era a minha última competição, eu falei, cara, eu preciso competir. E é um Mundial, né? Não é qualquer competição, você vai saber quando eu vou ser convocado de novo pra isso, né? E eu fui competir assim, com o quadril quebrado. Ah, tu foi lesionado. Fui lesionado, né? Eu fui só por esse terra aí, praticamente, né? Lógico, por toda a experiência e tal, mas pra tentar conseguir esse recorde aí, porque era a última chance. Mas como é que tu fez pra conseguir fazer isso lesionado? Cara, eu não sou uma pessoa que toma remédio, que recorre muito a esse tipo de coisa, né? Eu fui na raça mesmo, né? Eu lembro que na época eu fiz umas fisioterapia pra dar uma analgesia e tal, mas eu sabia que não, assim, a chance de piorar era grande. O tipo de lesão que eu tive é uma avulsão, né? Não é uma fratura em si por estresse, é uma avulsão, é só quando a musculatura puxa e arranca uma lasca do osso, mais ou menos, assim, resumindo, tá? Caraca. E abre um vão, assim. Então, assim, eu sabia que não podia piorar, né? Então, por isso que eu fui competir, né? E eu fui pra lá pra tentar esse terra aí. Cara, e eu fui com dor mesmo e fui... Mas essa lesão, como é que ela acontece? Ela acontece de tanto agachar? Então, cara, ali foi uma sucessão de fatores, né? Provavelmente já estava estressada a região e tal. Aí eu fui fazer um movimento de agachamento com mais carga na competição, né? Repetição máxima. E, enfim, a posição do dia deve ter afetado, sabe? Mas com certeza já era uma região que já estava estressada. Ah, mas na hora do movimento tu sentiu? Do movimento. Ah, tá. Do movimento. Pensei que tinha sido uma coisa que de tanto fazer um movimento, uma hora começou a doer. Não, foi tipo na hora que aconteceu, mas assim, eu tava com sangue quente, eu não senti, né? Eu fui sentir depois da competição, assim, depois que parou, o sangue abaixou e tal. O powerlifting, ele usa cargas muito elevadas, né? Sim. A lesão é um problema nesse esporte? Cara, um problema eu diria que não. Atualmente a gente tá conseguindo planejar os treinos bem melhor, né? Antigamente o pessoal tinha muita visão que o powerlifting era só treino pesado, né? Mas hoje, com a periodização que a gente segue hoje, a maior parte do treino ela é leve, né? A gente trabalha em cima de porcentagem de 1 RM, né? Então o cara tem, sei lá, 100 kg de agachamento, então a gente vai trabalhar em cima disso daí, vai tirar as porcentagens, né? Explica isso melhor, porque eu nunca entendi esse negócio do RM. Tá. Então assim, o RM é a repetição máxima, né? Então vamos supor, você tem lá 100 kg de agachamento, você consegue fazer uma repetição máxima. Isso é o máximo de peso, você não consegue fazer, colocar mais. Então assim, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Com 80% você consegue fazer 5 repetições, entendeu? Com 90% você consegue fazer 3. Entendeu? Então a gente tem mais ou menos, né? Lógico, isso daí varia de pessoa para pessoa, mas a gente tem um norte, né? Então dentro dessas porcentagens a gente vai encaixando os treinos dentro da periodização, né? Então sei lá, você tem uma competição daqui a 4 meses, né? Então a gente vai começar aqui com 70%, mais repetições, lembra que eu falei? Maior volume, mais repetições, e a gente vai subindo, 75%, 80%, enfim, né? Vai seguindo a periodização de acordo com cada atleta, né? E no final a gente vai tentar atingir na competição 100% ou mais. Entendi. Entendeu? E isso já ajuda a evitar a lesão. E os exercícios auxiliares de mobilidade, alongamento? Isso daí é fundamental, né, cara? Você vê, quando eu comecei a treinar, isso 6 anos atrás, ninguém falava disso, né? A gente chegava na academia direto agachar. Chegava na academia a fazer direto supino. Hoje em dia não. Hoje em dia o pessoal já fala muito mais disso, de mobilidade, de alongamento, de exercício de ativação,
né? Eu também não sei quando que foi o start disso daí começar, né? Eu acho que o pessoal começou de fato olhar mais para isso, né? E ver que isso daí sim evita lesão, não só evita lesão, como melhora o padrão do seu movimento, né? Isso daí ajuda você a ser mais forte, né? A aguentar mais treinos, enfim, melhora a sua recuperação. Enfim, isso daí tem diversos benefícios, né? Mas é uma coisa que está sendo praticada recentemente.